Bom, gente, bom dia, tudo bom? Hoje é a aula 18. A gente vai falar sobre algoritmos randomizados. Tanto nessa aula de hoje quanto na próxima aula vão ser sobre esse assunto, tá? Depois desses dois assuntos sobre algoritmos randomizados, a gente vai falar sobre algoritmos aproximativos. Aí vão ser mais duas aulas sobre esse assunto e acabou o curso, tá? Depois disso. Bom, beleza. Então, primeiro vamos entender o que que é um processo, né, aleatório, randômico, né? Então, aqui a gente vai querer usar esse conhecimento aleatório não determinístico, né, para garantir um passo a passo do nosso algoritmo, tá? Então, bom, um experimento ele é dito aleatório ou randômico, né, quando o resultado desse experimento, né, vem de alguma quantidade tão grande de variáveis que a gente não consegue prever, certo? Então tem muita coisa associada como variável que tem que acontecer para ter um resultado e a gente não consegue garantir o que houve de fato ali. Então por isso que é dito algo aleatório ter acontecido no seu experimento, tá? Então o lançamento de um dado é um experimento aleatório, é claro, isso quando o dado é não viciado, né? Porque às vezes você tem um dado que ele pode estar sempre viciando por um lado, então você pode ter um certo determinismo associado a ele. Mas, de modo geral, né, não viciado, você não sabe prever exatamente porque tem a questão de gravidade, resistência do ar e sei lá mais o que, a força que você põe, o lado que estava inicialmente antes de você lançar. Então se torna esse número de variáveis, como eu estava falando, né? É só um exemplo em relação ao dado que pode se tornar algo não conhecido exatamente o que vai acontecer, né? Então, um algoritmo ele é dito randômico, né, randomizado, quando em pelo menos em algum momento dessas decisões, né, ela é tomada a partir de um experimento aleatório, tá? Então, o algoritmo ele é randomizado quando você tem algo aleatório associado a ele. Não precisa ser completamente randomizado, assim, todo passo a passo randomizado não, mas em algum momento houve algum sorteio aleatório desse, né? Então, se aconteceu isso, esse algoritmo é randomizado, tá? Então, um algoritmo clássico, né, que a gente conhece então até agora no nosso curso, né, ele é determinístico, tá? Não randomizado. Então, bom, para que isso serve, né? Eu já estou aqui meio que falando de experimentos aleatórios e tudo mais, mas a gente tem que entender também onde a gente está no meio do nosso curso, né? A gente primeiro viu sobre algoritmos, técnicas de algoritmos que a gente conseguia garantir a complexidade eficiente, né, da sua solução, né? Eram os problemas tratáveis na primeira parte do curso. Depois a gente viu sobre algoritmos, não algoritmos exatamente, né, mas sobre problemas intratáveis, né? Então a gente entrou todo na classificação de P, NP, conseguiu provar vários problemas serem NP completos e tal, né? Então agora a gente está nesse mundo randomizado, né? Então, por quê? Porque às vezes você quer não necessariamente ter a certeza da garantia da resposta exata, mas você quer ter alguma resposta. E você quer usar, às vezes, o procedimento aleatório, talvez a seu favor. Você às vezes consegue ter um ganho dessa forma, tá? Ou às vezes o ponto é, não, eu quero ter a certeza da minha resposta. Então eu posso meio que perder no tempo, porque você quer ter a certeza, mas você vai gastar mais tempo para ter a sua certeza. Tudo usando esse procedimento aleatório a seu favor, tá? Então, esse procedimento aleatório, né, que a gente está usando no meio do nosso algoritmo, né, e você pode pensar como sendo assim, né, um lançamento de um dado, né, o número de faces aí, ele é qualquer, né, então, para ser o seu auxílio no momento aí, tá? Então, na prática, né, isso daqui, a gente gera números aleatórios, né, aleatórios está entre aspas aí, né, então, essa geração de números aleatórios, ela é importante, para que você consiga justamente usar a sua aleatoriedade em algum momento do seu algoritmo, tá? Veja que essa palavra aleatório, né, ele está entre aspas, né, porque o que acontece é o seguinte, o computador, né, existem funções, né, dentro das linguagens de programação que é o random, né? Se você pede um random de com algum range, né, de algum valor até tal valor, ele vai sortear, né?
esse sorteio não é completamente aleatório, né? Porque ele tem funções hash que ele vai aplicando dentro dele ali para obter um certo resultado. Essa função depende de várias coisas. Algumas é o clock do computador, enfim, existem várias variáveis aí que ele vai usar para considerar na sua função do sorteio aleatório. Então é um pseudo porque, tá, são variáveis, ok, são algumas, mas ainda assim, de certa forma, você pode ter um certo conhecimento prévio, dependendo aí do, do dispositivo que você esteja usando, né? Hoje em dia existem empresas que vendem dispositivos aleatórios, de sorteio de números aleatórios, que aí usam a base, na sua aleatoriedade, fenômenos quânticos, fenômenos de mecânica quântica associada a isso, porque aí de fato a aleatoriedade é intrínseco a esses eventos. Então, se acontece de fato o que eles dizem, é de fato algo aleatório que está sendo feito ali. Tá? Enfim, esses geradores, né, são algoritmos determinísticos que sorteiam um número de conjuntos finitos de probabilidade bem uniforme. Né? Então, na prática, é isso que é feito. Né? A probabilidade de ocorrência é mais ou menos uniforme, então você tem um certo aleatoriedade associada aí ao seu fenômeno. Né? O que acontece na prática, não levando em consideração esses dispositivos novos que eu acabei de mencionar que existem no mercado. Tá? São algoritmos determinísticos? Uhum. Mas é determinístico baseado em uma série de eventos aleatórios. Então, são funções de hash que são aplicadas, por exemplo, essas funções são determinísticas. As variáveis que vão entrar naquela função que depende de outras coisas que aí se torna aleatoriedade associada. Tá? Então, qual é o preço que a gente paga em estabelecer algo aleatório aí, né, no nosso experimento, né? Então, bom, existem aplicações em diversas áreas, tá? Criptografia, computação distribuída, a teoria dos grafos. Então, em várias áreas a gente usa esse tipo de técnica algorítmica, né? Bom, o motivo é justamente para se tornar mais simples, né? Então, a gente tem que ter uma resposta de algum problema. Então, eventualmente, algo aleatório, você consegue ter um jeito mais fácil de encontrar. A gente pode usar aqui um exemplo bem simples. Por exemplo, existe algum Rafael aqui dentro? Tá, se eu quiser saber isso, um jeito determinístico e ter essa certeza, dessa garantia, é eu ir de pessoa em pessoa e ver se tem algum Rafael aqui. Certo? Um jeito muito mais simples do que isso é sortear alguém. Só sorteia alguém entre vocês. Rafael, se for, acabou. Então, é mais rápido, eventualmente, você encontrar uma resposta para a sua pergunta. Tá? Então, bom, mas aí a gente ganha esse ponto, que é a incerteza, né? Uma vez que a gente está usando esse procedimento aleatório, eventualmente a gente perde a garantia de alguma coisa, tá? Então, bom, essa é uma pergunta que a gente tem que fazer. Será que essa resposta está certa, né? Então, quando eu estava vendo aqui um exemplo, tem algum Rafael aqui? Sorteio alguém e vejo se é Rafael. Tá, se a pessoa não é Rafael e eu acabei, eu não vou continuar a minha consulta, os meus sorteios, a minha pesquisa, eu vou responder que não tem Rafael ali dentro. Mas tá certo isso? Né? Não sei, eu não terminei. Então, é algo que a gente precisa mensurar bem, essa garantia que a gente está fazendo ao ponto de a gente parar nesse momento. Entendeu? Então, essa é a pergunta que a gente faz. Será que a resposta está certa? Bom, a gente vai ver que é possível conhecer o quão provável é a exibição dessa sua resposta estar incorreta. Tá? A gente tem que medir o quão bom é esse procedimento algorítmico, né? O quão bom é essa estratégia aleatória. Então, a gente vai ter que usar artifícios matemáticos para garantir o quão bom ele é ou quão ruim ele é. Tá? Uma outra pergunta, será que esse tempo ele vai, será que esse algoritmo ele vai parar em algum tempo hábil, né? Porque eu posso aqui meio que ficar usando vários experimentos, vários sorteios, tá? E eu tenho que garantir o tempo que isso vai demandar, né? Então, a gente também vai ter que ter esse tipo de análise, né? Então, a gente vai ver que nem a pior entrada é ruim o suficiente para forçar o algoritmo a executar um número excessivo de passos. Então, a gente consegue ter uma garantia da resposta e um número de passos hábil, pior que seja aquela entrada para o meu algoritmo.
for tipo o quicksort, ele não me dá incerteza na resposta final. Não. Mas assim, eu posso escolher um grupo e vou aleatoriamente. Aham. A gente vai ver na próxima aula sobre o quicksort aleatório. Como de fato o ponto não é incerteza na resposta, mas é no tempo. Mas ele é um algoritmo randomizado nesse caso. Existe um randomizado quicksort. Então a gente vai ver qual é o tempo associado a isso. Mas não é exatamente a incerteza, não é a incerteza na resposta de estar ordenado ou não, mas é a incerteza do tempo que vai demandar aquele algoritmo concluir. É nesse sentido de incerteza que está associado aí. Tá? Uma coisa é na resposta estar certo ou errado, outra coisa é no tempo que vai demandar ele concluir. Não tem certeza na resposta que é tipo probabilístico? Aham, isso. Vamos lá, a gente vai entender esses dois tipos de algoritmos randomizados que existem, né? Existem os algoritmos de Monte Carlo e existem os algoritmos de Las Vegas, tá? Então, são esses dois grandes grupos de algoritmos randomizados, tá? Hoje, o nosso intuito é a gente focar um pouquinho nesse entendimento dos algoritmos de Monte Carlo e na próxima aula os de Las Vegas. São nomes bem conhecidos, né, de cidades americanas aí, né, que é bem conhecido pela jogatina, né, pelos cassinos e tal. Então, justamente essa aleatoriedade associada aí nos jogos e tal, nos jogos de azar, né, é por isso que vem esses nomes aí, tá? Bom, vamos falar um pouquinho melhor sobre eles, né? Os algoritmos de Monte Carlo, a incerteza é na corretude da resposta, tá? Então, é igual quando eu estava falando do exemplo aqui. Eu respondo que é não após um experimento que eu fiz, um experimento aleatório. Mas e aí? Né? Eventualmente eu não estou correto. É isso que a gente vai tentar medir aqui, tá? Enquanto o algoritmo de Las Vegas, esse grupo de algoritmos aí, né, os algoritmos de Las Vegas, são algoritmos em que a certeza estão no tempo de execução. Tá? Então, qual que a gente vai usar? Claro, a pergunta ela é bem ampla e a resposta é bem ampla também. Depende, né? Então, depende do problema. Tá? Então, vamos lá. Se o tempo é limitado, ou seja, se a gente não quer gastar muito tempo, é interessante que a gente use o de Monte Carlo, tá? Porque o problema aí não é a certeza da resposta que eu estou querendo, mas justamente rápido, é para ser rápido, né? Agora, se eu quero que a resposta esteja exata, então você vai ter que perder mais tempo, então você usa o de Las Vegas. Então, intuitivamente falando, por alto, é assim que a gente tem essa distinção dentre os dois grupos de algoritmos randomizados, tá? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre os algoritmos de Monte Carlo. Como eu estava falando antes, eles nem sempre dão a resposta certa, tá? Então, eles são associados a problemas de decisão, ou seja, a resposta esperada é sim ou não, tá? Então, ele vai responder sim ou não. O ponto é que ele pode responder errado, tá? Mas aí existem algumas certas garantias dentro desse grupo de algoritmos, tá? Existe, como eu estava falando, a resposta é o que? É sim ou não. Mas pode ser que se o algoritmo respondeu alguma coisa, se ele respondeu não, por exemplo, então eu tenho a garantia que ele está certo, tá? Pode ser que para algum lado eu tenha uma certa garantia, dependendo da resposta que ele dê. Igual, por exemplo, tem Rafael aqui dentro? Tá, se eu sorteio um Rafael, eu encontrei o Rafael. Ou seja, se o algoritmo retornou sim, ele está certo, ele não errou, né? Então, eu tenho uma certa garantia nesse sentido para um lado. Posso não ter para o outro. Se eu, por exemplo, parou nele, ele não é Rafael. Então, eu vou responder não. Aí ele errou. Mas, quer dizer, eu não sei ainda, eu não vi tudo, né? Eu estou falando que eu sei que ele errou porque existem Rafael aqui dentro, né? Mas pode ser que por algum lado ele seja bom para mim. Então é isso que quer dizer erro unilateral. O erro unilateral é que eu tenho uma certa garantia que, dependendo da resposta que ele dê, ele está certo, ele não vai errar. Então, agora para o outro ele pode ser que ele erre. Agora pode ser que não tenha garantia de nenhum dos dois lados, então o erro é bilateral. Tá? Então, erro unilateral, então existe erro unilateral baseado no sim,
Ou seja, o que isso quer dizer? Ele fornece um certificado para o sim. O que isso quer dizer? Que ele nunca erra quando a resposta encontrada é sim. É o nosso exemplo aqui, que eu estava falando agora. Tá? Agora pode ser que seja baseado no não. Isso quer dizer que é um certificado para o não, ou seja, nunca erra se a resposta encontrada for de fato um não. Tá? Então, esses são os tipos de erro unilateral dos algoritmos de Monte Carlo. Tá? Pode ser que, de fato, eu não tenha certeza de nem de um lado nem do outro. Isso é baseado nesse erro bilateral. Tá? Pode retornar tanto sim quanto não incorretamente para ambos os lados. Existe falso positivo, existe falso negativo para os dois aqui. Tá? Bom, a unilateralidade do erro de um algoritmo de Monte Carlo permite refinar o grau de confiança da resposta a níveis tão bons quanto a gente queira. Então, eu consigo medir o quão bom é esse algoritmo devido à garantia da probabilidade do pouco erro que ele vai ter. Vamos ver um exemplo aqui, tá? Então, aqui é a identidade de polinômios, esse é o nosso problema, tá legal? Então você tem f de x, que é essa função descrita, a função polinomial, tá? Função descrita nessa forma resumida que a gente fala, né? Essa forma resumida que é produto de binômios. Qualquer polinômio pode ser escrito nessa forma, como fatores, né? Isso é a fatoração de um polinômio, lembram disso de álgebra, né? Isso a gente geralmente estuda lá em álgebra, em fatoração de polinômios, né? Então você tem o polinômio que está no formato estendido, é esse formato aqui, e esse daqui é o seu formato em fatoração, né? Resumido, né? A gente pode falar assim, resumido e estendido, né? Então você tem aqui o f de x e você tem o g de x. O g de x está nessa forma estendida, o f de x está nessa forma na sua fatoração. Tá? A pergunta que a gente quer resolver é de decisão e é essa, saber se uma função é igual a outra. Se f de x é igual a g de x. Simples essa pergunta. Né? Então, já dado essas duas funções, eu quero saber se elas são iguais ou não. Tá? Então, o algoritmo determinístico aqui, ó, bem simples. Aqui, vamos transformar f de x, vamos fazer as distributivas em f de x. Tá claro isso? O que é fazer distributiva? É expandir, né? É multiplicar o x por esse, por esse, por esse, assim vai. Esse aqui por esse, por esse, por esse, assim vai. Sair fazendo a distributiva de todo mundo, depois eu faço uma soma de todo mundo aí. Então eu vou ter a forma expandida dessa primeira função f de x. O que eu tenho que fazer depois? Verificar os coeficientes, né? Então, os dois possuem grau D? Tá, sim, porque aqui são D binômios, certo? Então, x vai ser multiplicado por x d vezes aí. Então, vai ter um x elevado a d, com certeza. Tá? Então, tem o mesmo grau, beleza. Agora, eu tenho que olhar os coeficientes, né? Aqui é um BD, né? Após expandir esse f de x, quem está multiplicando x elevado a d realmente é o BD? É isso que eu tenho que olhar, né? Os coeficientes. Olhar um por um. É simples, né? Aí se deu tudo igual, são iguais. Se deu alguém diferente, não são iguais. Então você tem essa certeza de quando é sim e de quando é não. Beleza. Olha o algoritmo de Monte Carlo associado aqui. Bem mais rápido. Ó. Pega um número entre 1 e 100 vezes d. Tá? Pega ele. Qualquer um. Sorteia um número aí. Por que esse 100 vezes d? É para a gente ter uma certa garantia já que eu vou tratar um pouco mais na frente, tá? Mas eu estou querendo intuitivamente falar o seguinte: pega um número qualquer que você queira, tá? E aí você vê se esse número é o w. Aí você vê se o f de w é igual a g de w. Se são iguais, retorna sim. Se são diferentes, retorna não. Ok? Concorda que, se por acaso o número que eu sorteei
der não essa resposta, eu já tenho a certeza que os polinômios não são iguais, porque se os polinômios são iguais, para qualquer domínio que você queira, vai dar sempre a mesma resposta. Então, esse é um algoritmo baseado no não. Certo? Essa certeza que eu tenho. Ó, se deu não, pô, não vão ser. Tenho certeza que não são iguais. Agora, se der iguais, concorda que eu posso ter dado azar ou sorte, né? Porque pode ser que os dois polinômios não sejam iguais, mas eles tenham algum ponto em comum, né? Então, tem um crescimento aqui de uma, aí tem um outro que não é igual, mas ele casa em algum lugar aqui, ó. Então, foi esse ponto que eu sorteei. Pô, mas olha que azar. Você tem uma gama muito grande de pontos do seu domínio para você escolher. Você foi sortear logo aquele que você tem em comum dos dois. É isso que a gente quer usar ao nosso favor, dessa probabilidade ser baixa. Entendeu? E é isso que a gente vai ter que tentar analisar já já. Por isso que tem esse 100 vezes D. E eu vou justificar esse 100 vezes D já já. Que é com ele que eu vou garantir que vou ter uma probabilidade muito alta de eu não errar. De fato, eu acertar a minha resposta. Tá? Mas, beleza. Em relação às complexidades, antes da gente tentar garantir essa questão de corretude, né, de garantia do quão bom é que ele é, né? Concordam que o algoritmo determinístico é O de D ao quadrado? Porque você vê o seguinte, são D binômios aqui, né? Então, esse cara vai ter que se multiplicar por D outros elementos, esse daqui também por D outros elementos, o outro D-1, D-2 e assim vai. Então, é um 2D mais 2, D-1, mais 2, D-2, mais 2, D-. Isso daqui vai dar uma soma aí que vai dar um D, O de D ao quadrado. Depois você tem que somar todo mundo, né? Então, isso você soma linear, né? Então, dá, né, nessa ordem aí, de O, D ao quadrado. Tá? Bom, enquanto o algoritmo de Monte Carlo, ele é O de D. Por que O de D? Que? Você não vai percorrer, você vai selecionar um, né? Pegou um cara qualquer, isso é O de 1, sorteou alguém. Né? Não estou aqui levando em consideração nesse O de D a complexidade do sorteio, mas sim a complexidade dessa linha, né? Então, você tem que verificar ele aqui, tem que verificar ele aqui, né? Então, basicamente é somar aí essas D passos aí, né? Então, tá certo? Então, você vê como é mais rápido. Né? Isso aqui, se você põe um número de termos muito grandes, uma vai crescer em termo linear, a outra vai crescer em termo quadrático. Então, você teve um ganho aí. Tá. E eu, como eu estava mencionando, né, claramente, isso daqui é um algoritmo baseado no não. Ok? Agora, vou dar uma pausa nisso e vamos entender melhor o que significa essa noção de tipos de resposta em função de tipos de... a resposta que o algoritmo dá em relação à resposta correta de fato do seu problema. Eita, tá ruim aí, né? Vocês não estão enxergando. Deixa eu mudar aqui a cor. Aqui está escrito sim. Aqui está escrito não. E os não, vocês já estão... O não lá em cima e o sim aqui embaixo vocês já estavam vendo, né? Tá. Então, vamos olhar primeiro as certezas. O que significa... esse daqui é baseado no não, tá? Então, estou olhando aqui o que pode acontecer no algoritmo de Monte Carlo baseado no não. E essas probabilidades que eu vou ter que entender melhor. Tá? Então, olha só as garantias que a gente tem. Se a resposta do algoritmo foi não. Se a resposta do algoritmo foi não. Certo? É um tipo de possibilidade. Dado que a resposta é não, a resposta correta ser não, isso com certeza ele está certo. A probabilidade 1, isso acontecer. Se a resposta do algoritmo é não,
e a resposta correta é não. Agora, olha só isso aqui também. Se a resposta correta é sim, e o algoritmo retornou sim, isso também está certo. Isso não está errado, entendeu? Pensa no exemplo que eu acabei de usar aqui dos polinômios. Olha só, tá vendo a seta? A seta quer dizer que a causa é esse início da seta. Tá? Então, o que está querendo dizer aqui? A causa é, bom, a resposta correta é sim. Então, os polinômios são iguais. Concorda que a minha aleatoriedade lá no sorteio vai acertar? Qual é a probabilidade dele acertar? Qual é a probabilidade dele retornar sim? 100%. Porque para qualquer valor que você escolha, vai dar igual. Você não vai ter certeza, né? Oi? Você não vai ter certeza do que é a resposta, né? Não, mas aqui a causa é, eles são corretos. Eles são iguais. Sim. Então, eu só estou olhando essa setinha aqui. É claro que tem umas incertezas aqui associadas. P aqui eu não sei o que acontece. Tem umas coisas aqui. Tá? Mas eu estou olhando na minha certeza primeiro. Tá legal? Então, são dois lados de certeza que eu tenho. Se o algoritmo retornou não, ele é baseado no não, então ele está certo, 100% de certeza para isso. E é complementar, né? Então, se é 100% de certeza para cá, é 0% de certeza para cá. Então, a probabilidade é 0. Certo? Da mesma forma para cá é 1, para cá é 0. Agora, você tem uma probabilidade associada aqui. Ó. Essa probabilidade aqui, o que ela quer dizer? Fala para mim o que ela quer dizer aqui. A probabilidade de, se a resposta correta for não, o algoritmo vai responder não. Tá, mas justifica melhor isso aí. Quer dizer que se a resposta correta for não, ele ainda tem uma probabilidade de dizer sim. Tem a probabilidade de dizer sim. Por aquelas partes. Daqueles pontos lá que são comuns, mas eventualmente ele pegou... O quê? O que ele pegou aí? Ele pegou alguns pontos comuns entre os dois polinômios, né? Mas aí nesse caso ele vai estar vindo para cá, né? Então, ele tem uma Mas tem uma probabilidade para isso. Tem uma probabilidade de não bater nesses pontos, né? Uhum. Então é esse P, né? É a probabilidade dele não atingir esses pontos que intersectam. Vamos ler isso aqui, o que está escrito aqui, tá? Bom, se a resposta correta é não, a resposta correta é não, tá? E o algoritmo retornou... Não, perdão. Qual é a probabilidade, né, de, dado que a resposta correta é não, ele de fato retornar não? É essa que é a leitura. Eu não sei, é alguma probabilidade associada a isso. Porque vai que ele, igual o Lucas falou, vai que justamente ele sorteia alguém que está comum. Tá? Beleza? Tá claro essa leitura? Tá, tem os outros também que são análogos. Isso que quer dizer, como ele é baseado no não, algumas certezas que a gente tem é essa. Então, probabilidade correta ser não, dado que o algoritmo retorna não, é 1. Beleza? V, esse dado que é a causa. Então, o algoritmo retornou não. Beleza, ele está certo. A resposta correta, de fato, é não. Entende? Beleza? Então, tem as outras leituras aí, eu recomendo que vocês façam, só para deixar mais completo. Também tem a tabelinha baseada no sim, né? Então, aqui onde está
se é um algoritmo baseado no sim, né? Então você tem essas setas aí, essas alterações aí, mas é bem análogo ao outro, tá? Então vou recomendar que vocês leiam com atenção, entendam essa leitura e o que quer dizer cada passo desse, tá bom? Então essa seta de x para y representa qual a probabilidade de y dado x, tá? Beleza? Ou qual é a probabilidade se x aconteceu y. É uma outra leitura também, tá bom? Então, olha só, antes da gente voltar e analisar aquele problema que eu apresentei lá, do sorteio de número entre 1 e 100D e avaliar o quão bom ele é em função dessa probabilidade do erro que você pode ter associado à resposta, vamos recordar um pouquinho sobre noção de probabilidade, tá? E medidas de probabilidade também, tá bom? Então, o que é uma probabilidade, né? A função de probabilidade, ela precisa atender algumas condições, né? Então, para qualquer evento, então um evento, o que ele é? Ele é um subconjunto do espaço amostral. Beleza? A probabilidade de A é algo que está sempre entre 0 e 1. Tá? E aqui ômega é o espaço amostral, ou seja, é onde ocorre qualquer evento. Todos os eventos estão dentro do espaço amostral. Tá? E aí você tem um subconjunto, esse é um evento. Tá bom? Bom, a probabilidade do todo é igual a 1, certo? Porque isso é a garantia que eu tenho que no meu mundo de possibilidades, com certeza vai acontecer alguma coisa ali dentro do meu universo, né? Então, bom, para eventos A1, A2, que são 2 A2 disjuntos, a probabilidade da união é a soma da probabilidade das partes. Ok? Ou seja, os eventos são disjuntos, a interseção é nula. Então, se eu quero saber a probabilidade dessa união, basicamente eu pegar a probabilidade de um evento, somar com a do outro evento, somar com a do outro evento e assim por diante. Porque os eventos são disjuntos. Tá bom? Tá claro isso? A notação também está clara ali. Probabilidade da união dos eventos AIs. Beleza? É o somatório das probabilidades dos eventos. Beleza? Tá? Então, existe também um conceito de princípio da inclusão e exclusão. O princípio da inclusão e exclusão, basicamente, quer determinar a união de conjuntos. Isso vocês aprendem em matemática combinatória, em matemática discreta, certo? O princípio da inclusão e exclusão de conjuntos é determinar a cardinalidade da união desses conjuntos. Probabilidade, não sei se vocês já fizeram curso de probabilidade anteriormente? Se não no ensino superior, no ensino médio, acho que é mais provável que sim. Né? Mas no ensino superior também, né? Acho que ensino de probabilidade é algo normal de se ver. Não sei se vocês viram com esse foco, mas tudo que a gente vê em probabilidade é consequência de matemática discreta. É consequência desse conceito de conjunto, união, interseção, até mesmo as distribuições de probabilidade existentes são aplicações que a gente vê de matemática discreta. Na próxima aula eu vou falar mais sobre essas distribuições de probabilidade, modelos de hipergeométrico, binomial, isso são coisas que a gente vai ver na próxima aula, tá? Para entender a distribuição de uma função e entender a probabilidade disso. Mas, bom, só para voltar então ao ponto aqui, né? Então, se você pega eventos que são arbitrários e você quer determinar a união desses conjuntos, o que você faz? Como é que a gente determina a união de conjuntos? Não é somar a cardinalidade de cada parte, remover a interseção? Não é isso? Você tem que fazer a união de conjuntos. Então, pense em dois conjuntos. Como é que a gente faz a união de dois conjuntos? A e B. Qual é a união aqui de A e B? São os elementos de A. Se eu quero saber o tamanho, né, a cardinalidade. A cardinalidade de A mais a cardinalidade de B menos a interseção, porque a interseção foi somada 2 vezes. Agora, se forem 3 conjuntos, a cardinalidade de A
mais a cardinalidade de B, mais a cardinalidade de C, menos a interseção 2 a 2. Então, a interseção de A com B apareceu 2 vezes, então eu removo ela. Menos A com C, então removo essa interseção aqui. Menos B com C, então removo ela aqui. Só que esse miolo saiu as 3 vezes que ele entrou, então vou ter que somar. Então eu vou e somo a interseção dos 3 ao mesmo tempo. Então vê que eu estou tirando e depois estou botando, né? Mas eu estou tirando 2 a 2 e depois eu estou colocando os 3. Agora se for mais um aqui. Vocês sabem como é que eu determino essa união desses conjuntos? É análogo. Isso a gente vê também em matemática discreta. Você soma a cardinalidade de cada conjunto, você remove as interseções 2 a 2, você adiciona a interseção 3 a 3 e você remove as interseções 4 a 4. Então você tem essa alternância de colocar, tirar, sempre adicionando um tamanho maior aí dos conjuntos, tá? Então, é claro, isso não é uma prova, não estou provando isso para vocês, isso aí vocês veem em outros cursos, tá? Mas a fórmula está aqui, é a soma de cada parte, ou melhor dizendo, é a soma de todas as partes, né? E daí você tem que tirar a interseção 2 a 2, que é o que está ali, ó, tá vendo? Esse vai somar 3 a 3, aí você vai tirar 4 a 4, vai somar 5 a 5, então de modo geral você vai ter essa fórmula daqui de menos 1 elevado a esse L mais 1, né? Esse L é o número de conjuntos que você está trabalhando, né? E aí você vai ter essa alteração em tirar, colocar, porque justamente aqui você está menos 1 elevado a algo que vai sempre alternando entre 1 e menos 1, 1 e menos 1, 1 e menos 1. Então você vai ter a sua fórmula bem estabelecida aí. Isso eu estou falando, relembrando o conceito de princípio da inclusão e exclusão de conjuntos, só quero somar, só quero obter união de conjuntos, mas você consegue herdar isso tudo para a probabilidade também, porque é o que eu estou usando aqui, a probabilidade, né? Então, qual é a probabilidade da união? É a soma das probabilidades de cada parte, menos a soma das probabilidades das interseção 2 a 2, mais a soma das probabilidades 3 a 3 e assim por diante. É a aplicação do princípio da inclusão e exclusão aqui. Tá legal? Beleza. Então, olha só. É chato, às vezes é difícil você ter essa informação dessas várias interseções existentes aí. Então, às vezes, está bom para a gente majorar por cima. Então, quando você fala qual é a probabilidade da união desses conjuntos? Eu não sei quanto que é exatamente, mas eu sei que é menor ou igual à soma das probabilidades de cada parte. Porque tem mais um monte de coisa para você tirar, mas às vezes é ruim. Tá bom majorar por cima isso daí. A gente já está satisfeito com isso. Tá legal? Beleza? E tá claro, né, que o valor da probabilidade da união é menor ou igual do que essa soma, né? É claro, é óbvio isso, né? Porque essas interseções, elas vão ser somadas aí mais vezes. Então, você está colocando mais coisas ali. Né? Então, beleza. Como a gente nem sempre tem essas informações tão completinhas assim, então a gente às vezes está bom majorar por cima. Mas a probabilidade é menor ou igual do que esse valor aí específico. Tá legal? Ok. Então, passado isso, vamos falar um pouquinho sobre probabilidade condicional. Então, probabilidade condicional de um evento A dado um outro evento B é denotado dessa forma aí. P de A dado B. Beleza? Então, você tem esse A, essa barrinha B. Ou seja, o nosso universo, quando eu falo qual a probabilidade de A condicionado a B, é restrito agora ao universo de B. Ok? Probabilidade é o quê? É evento sobre o espaço amostral. Isso é a definição de probabilidade. O espaço amostral é aquele conjunto ômega lá. Agora, quando você fala qual a probabilidade de A, beleza, então é A sobre o espaço amostral. Né? Sendo que quando é A dado B, o B você tem essa garantia, então é dentro do universo agora ser restrito a B. Então a fórmula é essa. A probabilidade de A dado B é você ter a interseção dos dois
Então você vai olhar a interseção de A com B, porque o seu mundo agora é o universo é o B. Então A pode ser que tenha gente do lado de fora, mas você está agora restrito ao universo de B. Então a interseção de A com B dividido por a probabilidade de B. Tá claro? Isso também é uma fórmula já conhecida de... isso faz parte do currículo médio, né, do ensino médio, né, mas, enfim, é sempre bom recordar essas coisas, né? Então, beleza. E olha só, a gente consegue melhorar um pouquinho, ou reescrever, né? O que é a interseção com a probabilidade de A, interseção B? É a mesma coisa você falar a probabilidade de B, interseção A. Não é isso? Olhando só esse pedaço aqui da fórmula, né? O que é a probabilidade de A, interseção B? É a probabilidade de A dado B vezes a probabilidade de B. Não é isso? Se eu pego aqui probabilidade de A, interseção B, que é isso que eu estou querendo fazer aqui, e eu reescrevo nessa forma, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que isso daqui, aproveitando esse gancho, né, essa igualdade aqui, né? Então, isso daqui é a probabilidade de B dado A vezes a probabilidade de A. Tá claro? Eu estou usando a própria definição de condicional dentro da definição de interseção. Então, eu estou dizendo que probabilidade de A dado B é igual a probabilidade de B dado A vezes probabilidade de A sobre probabilidade de B. Tudo bem? Ok? Tranquilo, né? Só trabalhei algebrismo aqui. Tá? Então, o que é isso? Eu estou escrevendo uma condicional de A para B, em função da condicional de B para A. Isso é importante para a gente em alguns contextos. Já vai ter um exemplo que eu vou aplicar isso. Mas estão enxergando isso? Às vezes você tem a condicional de um em relação ao outro que você quer, você não sabe, mas às vezes você tem a condicional do outro. Não, você quer do A em relação ao B, mas às vezes você tem já do B em relação ao A, então você consegue obter o que você quer. Tá? Então, quando os eventos são independentes entre si, a probabilidade de A dado B é só a probabilidade de A, eles são independentes. Então, é a própria probabilidade do evento que você já tinha anteriormente. Certo? Então, da definição de probabilidade condicional, veja que eu estou escrevendo a probabilidade de um evento em relação a um outro. Mas, você eventualmente pode ter essas condicionais de um evento dado vários outros. Tá claro? Então, qual é a interseção? A probabilidade da interseção desses eventos AIs que vai de I de 1 até N. Qual é a probabilidade dessa interseção? Bom, lembra que eu tinha posto aqui em cima? Ó, a probabilidade da interseção é a probabilidade de um evento dado o outro vezes a probabilidade do outro. Não é isso? A probabilidade de B dado A vezes a probabilidade de B. Agora, se são várias interseções, não são só dois. Então, você tem que sair multiplicando todo mundo. Tá? Então, a probabilidade da interseção de A1 com A2 com A3 até AN é o quê? É a probabilidade de A1 vezes, porque aqui, ó, probabilidade de AI dado todo mundo que está antes dele. Antes de A1 não tem ninguém, então é só probabilidade de A1. Probabilidade de A1 vezes probabilidade de A1 dado A2. Ou, perdão, probabilidade de A2 dado A1. Vezes probabilidade de A3 dado a interseção. A1 com A2. Certo? E você vai seguindo essa cadeia aí. Tá legal? É que eu estou generalizando essa ideia de dois eventos para mais de dois eventos aí. Tá certo? Tá claro isso? Tranquilo? Vamos passar adiante. Então, se os eventos forem 2 a 2 independentes, então basicamente você tira esse dado, né? Esse dado não vai entrar.
Então, a probabilidade de A1 vezes a probabilidade de A2, vezes a probabilidade de A3, de A4, de A5, assim por diante. Tá claro? Beleza? Se os eventos são independentes, não tem relação entre eles. Então, é basicamente a multiplicação de todos esses eventos acontecerem. Da probabilidade desses eventos acontecerem. Tá claro? Ok. E aí existe a regra de Bayes. A regra de Bayes, na verdade, ela é muito conhecida e ela é muito simples de ser entendida. É exatamente isso que eu estava falando. Às vezes você tem o conhecimento da probabilidade de um evento dado do outro, mas você quer ter o contrário. E é com a regra de Bayes que a gente vai ter esse conhecimento. Tá? Então, olha só, o espaço amostral ele é separado nessa partição de eventos, B1, B2, até Bn aí. Tá legal? Então, qual é a probabilidade do evento A acontecer? Certo? Então, A é um outro evento que está aí no meio da história. Tá? Então, você tem aqui os eventos, né? Conseguem ver bem ali a partição aí, tá? Beleza? Então, você tem os eventos. É uma partição, então a probabilidade do todo é basicamente a soma das probabilidades de cada parte aí, porque a interseção é nula. Tá? Mas, beleza, e aí você tem um evento A que acontece aí. Então o A, ele pega um pedaço de B1, pega um pedaço de B2, de B3, então eu não sei onde é que ele está, né? Então qual é a probabilidade de A? A probabilidade de A é a probabilidade dessa interseção aí, né? Então é a interseção com a união de todos os BIs que existem na história. Certo? Isso, basicamente, é a soma das probabilidades, porque cada partezinha aqui é disjunta, né, dessa partezinha, dessa. Então, basicamente, eu tenho que somar esse pessoal. Então, a probabilidade de A é a soma das interseções que A tem com todos os outros eventos. Tá claro? Usando o que a gente sabe, o que eu acabei de explicar de condicional, né? Então, é a probabilidade de A dado BI vezes probabilidade BI. Tá claro? Beleza. Então, vamos continuar. O que a regra de Bayes vai nos dizer? Olha só. Eu tenho a informação de probabilidade de A dado BI. O que eu quero com a regra de Bayes é obter o contrário. É a probabilidade do BK dado A. Tá? A probabilidade de BK, que é um desses eventos aqui, dado esse novo evento A, é o quê? Bom, da regra de condicional, é a probabilidade da interseção de BK sobre... probabilidade da interseção de BK com A sobre P de A. Certo? Fazendo aquela inversãozinha que eu tinha feito ali atrás, vou fazer aqui também. Então, o que é a probabilidade de BK interseção A? É a probabilidade de A interseção BK, que aplicando a condicional, né, é a probabilidade de A dado BK vezes probabilidade de BK. Bayes foi muito malandro. É só fazer essa inversãozinha. Tá? Beleza? Isso é o numerador. O denominador é a probabilidade de A, que eu tinha acabado de calcular, né? Então, vê que aí aqui você é o denominador. Tá claro? Esse somatório aí. Então, olha só que coisa. Eu não tenho informação de... Não tinha, né? A informação de BK, probabilidade de BK dado A. Eu tinha do contrário, probabilidade de A dado BK. É o suficiente para mim, para eu conseguir garantir essa nova probabilidade aqui. Vamos aplicar isso aqui. Então, essa aqui é a questão. Então, um fabricante de sorvete recebe 20% de todo o seu sorvete da Fazenda 1, do seu leite, né? Então, recebe 20% de todo o seu leite da Fazenda 1,
30% da fazenda 2, 50% da fazenda 3. O que é isso que eu estou montando? E isso, estou montando, não as partições, eu estou montando uma partição de todo o leite que eu tenho, certo? Então, o que vai ter da fazenda 1, fazenda 2, fazenda 3. Essas fazendas, essa porcentagem é justamente esses Bs aqui, ó, B1, B2, B3. É isso que eu estou fazendo, tá? Ok? Agora, vamos continuar. Foram encontradas adulterações nesses leites, tá? Então, 20% dos leites da fazenda 1. Então, dos leites que vieram da fazenda 1, 20% tá adulterado. Ok? 5% da fazenda 2. Então, de todos os leites que vieram da fazenda 2, 5% foi adulterado. 2 da fazenda 3. Então, de todos os leites da fazenda 3, 2% está adulterado. Então, concorda que eu tenho agora um novo conjunto? É o conjunto A. Esse conjunto A é o quê? É o conjunto dos leites adulterados. Certo? Então, o evento A é esse, leite adulterado. Então, F1, F2, F3 formam uma partição do espaço amostral de onde vem os leites. É o que eu estava falando antes. Certo? Tá legal? Então, olha essas probabilidades condicionais que eu tenho também. Qual é a probabilidade do leite vir adulterado, dado que eu sei que ele veio da fazenda 1? É a informação que eu tenho do enunciado, 20%. É 20% de todo o leite da fazenda 1 está adulterado. Então, dentro desse mundo dos leites adulterados, qual é a probabilidade dele vir adulterado? Perdão, qual é a probabilidade dele vir adulterado, dado que ele veio da fazenda 1? 20%. Qual é a probabilidade dele vir adulterado, dado que ele veio da fazenda 2? 5%. A probabilidade dele vir adulterado, dado que ele veio da fazenda 3? 2%. O que vocês acham que eu quero responder aqui agora? Olha só o que eu tenho. Eu tenho a probabilidade do leite vir adulterado, dado que ele veio da fazenda X. O que eu quero aqui agora é responder ao contrário. Qual é a probabilidade do leite ter vindo da fazenda X, dado que o leite está adulterado? Concorda que essa é uma pergunta válida que eu estou fazendo? Porque se você for pensar na prática, você tem uns leites lá, está cheio de leite lá. Pegou um leite adulterado. Pô, está adulterado, beleza, mas agora de onde que ele veio? Entendeu? É essa que é a pergunta que a gente quer responder. Tá claro? Então, a regra de Bayes serve para isso. Então, olha só. Eu sei que o mundo dos leites adulterados, ele veio da fazenda 1, ou da fazenda 2, ou da fazenda 3, claro. E é adulterado, né, para cada um. Então, essa é o meu conjunto A. Tá? Então, essa é a pergunta que eu quero resolver. Qual é a probabilidade do leite ser da fazenda 1, dado que ele está adulterado? Pô, a regra de Bayes vai aplicar direto aí. Olha só, então eu quero responder essa pergunta. Probabilidade de F1 dado A. Pela regra de Bayes, né, isso daqui é a probabilidade de F1 interseção A dividido por probabilidade de A. Passando tudo para a condicional, né? Então, é a probabilidade de estar adulterado, dado que veio da fazenda 1, vezes a probabilidade do leite ter vindo da fazenda 1, dividido por toda essa conta aqui. Então, é sempre normal a gente ver o seguinte. Olha o denominador. O numerador está sempre presente ali. Certo? É um evento particular sobre o espaço amostral. Isso é probabilidade. Né? Então, se você sorteia um dado para cima, você quer saber a probabilidade de ter vindo 5. O 5 é um dos eventos dentre esses 6. Vai estar no numerador uma possibilidade. E embaixo vão ser as 6 possibilidades. Aqui é a mesma coisa, a regra de Bayes é a mesma coisa. É a probabilidade.
sendo que aqui agora é dependente dessas condicionais que a gente está calculando. Mas é de boa, tá? Então, vê que... Bom, a conta está feita, beleza? Mas está claro o passo a passo dela. Para que serve a regra de Bayes? Não sei se vocês já se viram, ou se já se perguntaram, alguém já explicou isso para vocês. Mas ela é uma regra muito simples para dar essa condicional justamente oposta ao que a gente já tem. Tá? Beleza? Posso passar adiante? Aqui acho que agora fechou um pouquinho essa ideia de revisão de probabilidade para essa aula de hoje. Na aula que vem eu vou falar de mais coisas de distribuição de probabilidade e tal, mas para outro contexto de Las Vegas, não para o de Monte Carlo. Tá? Beleza, vamos voltar ao exemplo. Que exemplo? Eu acabei de falar de um exemplo, mas é o exemplo da igualdade de polinômios. Lembram? Você tem f de x, você tem g de x, você quer saber se eles são iguais, sendo que uma escrita está diferente da outra, né, dos polinômios. Então, como eu estava vendo, a gente estava vendo, né, o algoritmo ele sempre acerta a resposta quando os polinômios são idênticos. Os polinômios são idênticos. É o que eu estava falando, é a causa. Se os polinômios são idênticos e o algoritmo retornou sim, ele está certo. Porque eles são idênticos como causa. Mas aqui eu já estou assumindo que eu sei. O outro lado que eu sei é o quê? Dado que o algoritmo retornou sim, não, perdão. Se o algoritmo retornou não, ele está certo. É não de fato. São essas duas coisas que acontecem. Agora, isso ele está certo. Agora, o que pode acontecer de par, resposta correta e algoritmo, resposta de algoritmo, para que isso seja errado, para que ele esteja errado? É isso que eu estou perguntando aqui, tá? Então, ainda não estou perguntando, né? Eu estou falando quando é que ele está certo aqui, né? Então, ok? E aqui está, então, que eu estou perguntando, né? O que acontece, qual é a probabilidade do algoritmo errar a resposta? É em que parzinho que pode acontecer e ele está errado. Então, a resposta é o quê? É quando o algoritmo responde sim, mas a resposta correta é não. É uma coisa que ele pode estar errado. É justamente o que eu estava falando, a gente estava falando. É ele ter acertado aquele ponto de encontro das duas curvas. Mas deu um azar danado, mas beleza, acertou ali. É igual você ganhar na loteria. Né? Não é azar, né? É uma sorte danada, né? Mas é justamente você ter esse ponto de encontro aí. Beleza? Isso acontece quando o número sorteado é raiz da subtração dos dois polinômios. Concordam com isso? Porque, olha só, você tem f de x, eu quero saber quando que ele é igual, não é f, né? É g, né? G de x. Então, isso daqui vai ser verdadeiro, ou seja, vai ter essa igualdade, justamente, eles são iguais, ok, beleza, é o caso, mas eles não são iguais. Se eles não são iguais, isso daqui ainda vai ser igual se a subtração deles for igual a zero. Isso daqui é um novo polinômio. Ok? Você tem lá um polinômio de grau D, que é o f, você tem um polinômio de grau D, que é o g. A subtração de polinômios é um polinômio. Então, é esse novo polinômio que a gente está querendo saber. Tá? Então, isso acontece quando o número sorteado é raiz desse polinômio. Você querer saber aquele desenho tosco que eu fiz ali, assim, né? Encontrei isso daqui. O que é esse ponto? Esse ponto é, na verdade, uma raiz desse polinômio, da subtração. Esse daqui é uma outra raiz desse novo polinômio. Então, você ter, se você errou na sua resposta, é porque você eventualmente aconteceu isso. Pegou um polinômio, pegou uma raiz de um polinômio dessa subtração. Ok? Tá claro isso, né? Ok. E aí que tá. Bom, qual é o grau desse polinômio da subtração? Tinha um de grau D. Tem um novo de grau D. No pior caso aí, né, você tem um novo polinômio de grau D. Certo? Então, você tem no máximo D
caras para você acertar, ou errar no caso, né? Entenderam o que eu estou falando, né? Acertar no sentido, pô, peguei esse cara que é comum. É nesse sentido de acertar. Errar no sentido de o algoritmo errou. Falou que são iguais, mas eles não são iguais. Entendeu? A diferença de dois polinômios vai ter D raízes, né? São D raízes, são D raízes nesse polinômio. No máximo D raízes nesse polinômio da subtração. Então, o que acontece para o seu algoritmo ter errado é porque pegou um desses caras. Pegou um desses D caras. Agora, qual é a probabilidade disso? É você pegar D caras, esse é o seu evento. E o espaço amostral? Qual era o espaço amostral? 100 vezes D. Ou seja, o seu algoritmo ele erra com 1% de chance. Isso quer dizer que o seu algoritmo acerta com pelo menos 99% de chance. Então, aquele 100D foi só para isso. Tá claro? Então, a gente sabe que existem, pelo teorema fundamental da álgebra, no máximo D raízes distintas. Pode ter raiz igual, mas beleza. Aí você está diminuindo o seu evento. É até menor do que D aqui em cima. Por isso que é no máximo. Esse erro, que é o epsilon que eu estou pondo aqui, esse erro dele é de no máximo 1%. Você vê, é simples a estratégia, né? E você consegue ter essa garantia de certeza tão alta quanto você queira, inclusive. Não é 100%. Não vai ser 100%. Mas você pode colocar ali 1000, por exemplo, 1000D. Aí você vai diminuir para 0,01%. 100D ali é o domínio da função. Não é o domínio da função, não. Dentro do seu mundo de sorteios. Não. É dentro do seu mundo de sorteios que você teve lá atrás, você sorteou um desses aí. Mas pensando em probabilidade, sim, é o seu espaço amostral. É dentro desse universo de 100 D caras, você tem D caras ruins nesse sentido, né? Qual é a probabilidade de você sortear um cara ruim? É D sobre 100D. Tá claro? Legal, né? Então, vê como ele é interessante esse tipo de algoritmo aí. Posso continuar? Tá. Então, a notação para esses algoritmos de Monte Carlo são as seguintes, né? Você tem CN. CN significa quando a resposta correta é não. Você tem CS. CS significa quando a resposta correta é sim. Você tem AN, é quando o algoritmo responde não. E você tem AS, quando o algoritmo responde sim. Tá? Aqui eu estou agora olhando todas as possibilidades, basicamente, de pares, sim e não, que você pode ter entre resposta correta e algoritmo ser sim ou não, né? Tá bom? Então, beleza. Se eu estou olhando aqui de modo mais geral, né? Ali eu estava aplicando no exemplo. Agora vamos aplicar mais geral isso. Se eu estou olhando um algoritmo de erro que é baseado no não, erro unilateral, ele é baseado no não, eu tenho algumas garantias, não é? As garantias são essas aqui. A probabilidade da resposta correta ser não, dado que o algoritmo retornou não, é 1, ele está certo. E a mesma coisa que eu falar, a probabilidade do algoritmo retornar sim, dado que a resposta correta é sim, também. Se está meio complicado entender o que é o que, é só lembrar do exemplo dos polinômios. A causa é, o algoritmo retornou não, ou aqui, a resposta correta é sim. Então ele vai acertar nesses dois casos. Tá? Beleza. Agora vamos ver o erro. O que é a probabilidade do erro? É ter acontecido uma dessas duas coisas. Porque, vê, aqui ó, é NN e SS, né? Isso, né? Então aqui é justamente ter essa alternância. A probabilidade do erro significa o que aconteceu? A resposta correta é não e o algoritmo retornou sim. Ou poderia ser, vamos analisar, mas só nessas combinações de letrinhas é acontecer isso. O correto é sim e o algoritmo retornou não. Só que
Vamos ver melhor. Bom, são partes disjuntas, então você é só somar. A interseção, né, é justamente usando probabilidade condicional, tá? Então, ok, probabilidade condicional tanto para cá quanto para cá. Por isso que eu até fiz aquela revisão de probabilidade condicional, para poder aplicar isso aqui. Só que, olha só, qual é a probabilidade do algoritmo retornar não, dado que a resposta correta é sim? É zero, isso não vai acontecer. Lembram? A probabilidade do algoritmo retornar não, dado que o correto é sim, é só pensar no nosso exemplo dos polinômios. Os polinômios são iguais, é o que eu estou colocando como causa. Os polinômios são iguais. O algoritmo nunca vai retornar não ali. A probabilidade é zero disso acontecer. Tá? Então, por isso que isso aqui a gente descarta. Isso daqui pode tirar. Tá? Então, a probabilidade do erro é justamente o que eu estava mencionando ali atrás. É o algoritmo retornar sim, dado que a resposta correta é não. Ou seja, ele ter acertado aquele ponto ruim lá. Aquele ponto de encontro, aquela raiz do polinômio da subtração. Certo? E é em função disso aí, por conta da interseção. Tal. Então, a probabilidade desse algoritmo retornar sim, dado que a resposta correta é não, é epsilon. É o epsilon. É um erro associado aí que você é dado na questão, ou enfim, é algum epsilon aí. Tá legal? E aí, vezes a probabilidade da resposta correta ser não. São coisas que dependem do problema. É isso que eu estou querendo dizer. Esse epsilon, essa probabilidade condicional, essa probabilidade do correto ser ou não, depende um pouco da nossa problemática. Beleza? Isso daqui, a probabilidade do erro, então, é menor ou igual do que esse epsilon. Tá? Então, beleza. Para que serve isso daqui? Tá. Então, se a probabilidade do erro é menor ou igual do que epsilon, a probabilidade do acerto é o complemento. É 1 menos o epsilon. Maior ou igual do que isso. Então, por isso, eu estou fazendo essa conta, é uma conta simples, e é dependente de várias coisas intrínsecas aos problemas que a gente for trabalhar, mas é só para dizer o seguinte: eu consigo ser tão bom quanto eu queira. Foi até ousado falando isso, né? O algoritmo, né? Não eu. Tá, eu consigo sempre aperfeiçoar esse meu algoritmo. Tá? Sabendo trabalhar bem com essas probabilidades de erro aí. Tá? Então, vamos refinar essa história. Porque, olha só, concordam que no nosso algoritmo randômico lá para igualdade de polinômio, sorteei só um número, não foi? Ainda assim, só com esse número eu consigo acertar com 99% de chance. Concordam que eu consigo melhorar ainda mais? Que é o seguinte, pô, sorteio um outro número aí. Será que ele vai errar 2 vezes seguidas? Ele pode, né? Sorteio de novo, sorteio de novo, sorteio de novo, sorteio de novo. Eu estou perdendo tempo, eu estou gastando mais tempo. Perdendo no sentido de gastar mais tempo. Só que, olha só que coisa interessante que acontece. Eu estou aumentando o tempo, mas eu estou diminuindo o erro porque os eventos são independentes. Se os eventos são independentes, qual é a probabilidade disso tudo? É eu ter errado no primeiro, ter errado no segundo, ter errado no terceiro. É que está escrito aqui que eu já vou... Aqui, ó. Qual é a probabilidade do erro agora que eu estou fazendo vários sorteios? É eu ter errado no primeiro, e ter errado no segundo, e ter errado no terceiro, e ter errado até isso daqui. Só que olha como a conta vai ser benéfica para mim. Isso daqui é menor ou igual do que epsilon elevado a t. O que é epsilon? É o erro. O erro não era uma coisinha baixa? Probabilidade não está sempre entre 0 e 1? Então, esse epsilon é algo menor do que 1. Porque o erro é baixo. Algo que é menor do que 1 elevado a uma potência, a cada potência a mais que eu vou elevando, eu vou diminuindo a resposta.
O que eu estou fazendo então com isso? Estou aumentando as chances de eu acertar. Ou seja, eu estou diminuindo exponencialmente o meu erro. Exponencialmente por quê? Porque é enquanto eu vou aumentando esse T. Esse T está na potência. Então, eu posso indo aumentando o tempo e o erro drasticamente vai diminuindo, entendeu? É maravilhoso isso, né? Então, você pode executar esse A várias vezes, de maneira independente, né? Até que não seja respondido ou o número T de vezes. Até que o não, né? Até que o não seja respondido, então acabei, isso é baseado no não, né? Então, se o algoritmo retornou não, é porque, ok, acabou. Mas, ok, ele está toda hora retornando sim, retornando sim, retornando sim. Aí você pode parar o número T de vezes. E aí o erro você vai diminuindo nesse sentido aí. Tá legal? Então, a consequência é a probabilidade de erro decresce exponencialmente com o aumento do número de repetições independente do algoritmo. Tá legal? Beleza. Na próxima aula a gente segue para a abordagem de Las Vegas, né? Esse grupo aí de Las Vegas. Tá? Aqui já tem o início dessa problemática e tal, mas na aula que vem eu começo a partir daqui e a gente fala do Las Vegas. Tá legal? Beleza, gente? Eu vou aqui então encerrar. Valeu. Até mais. Se inscrevam.